sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje o dia mais esperado aí para vocês que querem aprender a decifrar outras pessoas. Então, vai ser bem interessante esse bate-papo aqui. Eu gosto muito desse assunto sobre o perfil comportamental. Para quem me acompanha nas redes sociais, já aprende bastante através das dicas que eu passo lá, através dos conteúdos que eu compartilho. E hoje aqui eu vou bater um papo com vocês a respeito desse assunto. E vocês tendo dúvida aí, nós vamos estar batendo um papo bem descontraído aí. Beleza, pessoal? Então, antes disso, eu vou me apresentar aí para quem não me conhece. Me chamo Sidney Casburg. Então, hoje eu sou empresário há 10 anos. Tenho uma loja de cosméticos junto com a minha esposa. Antes eu trabalhava com vendas de água mineral e gás, então trabalhei por vários anos nessa profissão também. E aí também hoje eu faço um trabalho social aí dentro da CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas aqui da cidade de São Lourenço do Oeste, onde leva benefício para a classe empresarial. Também eu tenho formação em coach, já tenho em várias instituições, e também sou coach integral sistêmico pela Febracis. Hoje também tenho uma formação em gestão e análise de perfil comportamental, que é o que nós vamos estar conversando um pouco hoje para vocês entenderem isso. E também já fiz vários treinamentos através do Sebrae, entre outras escolas. E hoje, aprendendo tudo isso, o que tudo isso trouxe para mim melhorar como pessoa, hoje a minha missão é ajudar as pessoas a identificar suas limitações e superá-las, aumentando aí as chances dela ter sucesso pessoal e profissional. Então, eu atuo como coach também, análise de perfil, sou mentor. Então, para quem quiser receber um trabalho mais aprofundado, eu também trabalho com a parte do coach individual para quem quiser. Beleza, pessoal? Então, esse é um pouco do Sidney. Então, aqui falando a respeito dessa palestra aqui para vocês hoje, o objetivo dessa palestra é fazer o quê? Tem o intuito de ensinar você a se conhecer mais. E também você vai conhecer as outras pessoas através do perfil comportamental. Para você o quê? Desenvolver e gerar conexões poderosas e também você obter resultados extraordinários. Então você vai aprender a lidar mais com as pessoas, você vai conhecê-las mais para alcançar a sua alta performance da vida pessoal e também da vida profissional. Oferecer também a você a expertise para que você consiga enxergar de fato quem é você e quem são as pessoas ao seu redor. Só um momentinho aqui. Então, dando continuidade aqui. Favorecer também as suas conexões. Você vai entender mais a respeito de cada perfil e como que você vai se conectar com cada pessoa, entendendo de perfil comportamental. Então, aqui você vai receber as chaves para você decifrar as outras pessoas. Olha que bacana, vai ser um assunto assim bem legal, pessoal. Seja bem-vinda, Elaine. Então, primeira parte, quero que você pegue papel e caneta e analise esse vídeo. Analise esse vídeo. Quem é você? Então, assista esse vídeo, presta atenção e comece a se autoanalisar. Primeira parte, se autoanalisa.
Então, assim, o autoconhecimento, ele é a chave para você lidar com as outras pessoas. Conhecer a si mesmo de maneira profunda e verdadeira é o ponto de partida para tudo. Sem isso, todo o processo do autoconhecimento e desenvolvimento ele fica prejudicado. Então você tem que buscar profundamente o autoconhecimento, se desenvolver você como pessoa. Para colocar em prática o processo de decifrar pessoas, você precisa decifrar primeiro a si mesmo. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você coloque aí quem é você, na essência hoje. Quais são seus comportamentos hoje? E quem você gostaria de se tornar? Quais seriam os novos comportamentos que você gostaria de colocar em prática no teu dia a dia? E também o que você vai fazer para se tornar essa pessoa que você gostaria de ser. Então é para você refletir esse momento. Eu quero que você analise agora 5 características principais que você tem e que todas as pessoas ao seu redor conhecem você. Então começa a avaliar quais são as 5 principais características que você tem e que as pessoas reconhecem em você. Outro detalhe, quais são as 2 características que as pessoas veem em você, mas você não percebe? Por exemplo, a pessoa vê que você é uma pessoa corajosa, determinada, mas você não percebe isso em você. Elas percebem que você consegue ir além do que você está fazendo, mas você não se acha capaz. Seja bem-vindo, Cleiton. Eu quero que você analise agora também que comportamentos você não tem e que você gostaria de ter, que você gostaria de colocar em prática na tua vida. Quais são os comportamentos? E agora vem o detalhe para você avaliar quais são os 2 comportamentos que mais te atrapalham. Muitas vezes as pessoas começam a perceber as suas ações, as suas atitudes e acaba atrapalhando esses comportamentos na questão de relacionamento com outras pessoas. E no seu dia a dia, quais são os seus maiores desafios hoje? Quais são os seus maiores desafios hoje relacionados a conviver com as outras pessoas? Por você não entender muitas vezes que cada pessoa tem um gênio, tem um perfil, tem uma maneira de se expressar. Quais são os seus maiores desafios hoje? Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Bacana. Então, aqui, por que nós precisamos aprender a lidar com as outras pessoas? Muito simples. Se todos nós soubéssemos lidar com as outras pessoas, a vida, com certeza, ela seria mais fácil. Entre marido e mulher, os casamentos seriam mais felizes. Entender de pessoas vai ajudar a não ter brigas entre irmãos, entre pais e filhos. Não teriam tantos conflitos, muitas vezes, entre pais e filhos. Profissionais da educação, por exemplo, professores, eles entenderiam melhor a maneira de ensinar os alunos, iam perceber que cada pessoa tem uma maneira de aprender. No ambiente de trabalho, seria mais harmonioso e produtivo, pois vocês iam entender mais do colega de trabalho, o porquê que ele age, tem algumas atitudes. Então, eu quero que você analise quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente com a sua. Começa a pensar na sua vida.
Quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua? Uma pessoa é mais acelerada, uma pessoa é mais falante, outra é mais ouvinte, tem uma pessoa que é mais quieta. Então aqui tem uma frase muito bacana que nós aprendemos nossas gerações aí, com os pais, com a família, com os amigos, a sociedade, né? Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? Isso é uma meia verdade, porque cada pessoa tem um gênio, cada pessoa tem um perfil. Então o certo é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, baseado no perfil dela. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, entender um pouco mais sobre o perfil de cada pessoa, os comportamentos dessa pessoa e como que você possa se adaptar a cada perfil. Então analise hoje suas atitudes, elas afastam ou elas aproximam as pessoas de você? Através das suas atitudes, como é que está isso hoje? Quem já falou algo por impulso e depois se arrependeu? Ah, por que eu falei isso? Quem? Se você lembrar de alguém, ou você mesmo já fez isso, quem aqui sempre ouve pacientemente alguém por horas e horas, é uma pessoa boa ouvinte? Já são algumas características aqui que vocês já conseguem avaliar. Existe alguém que você goste, mas que tem muita dificuldade de demonstrar que você gosta daquela pessoa? Então aqui a chave para você se comunicar com o próximo está em não tentar mudar essa pessoa, mas sim mudar você mesmo. Então para isso você precisa se aprofundar no autoconhecimento, se conhecer profundamente os seus comportamentos. Então esse é o detalhe. Muitas vezes nós queremos mudar a outra pessoa, mas sabemos que temos que nós mudar. Nós temos que buscar a inteligência emocional e nós se autodesenvolver. Então, através do perfil comportamental, você vai entender que é a chave para você potencializar relacionamentos tanto pessoais como profissionais. Então, entendendo de perfil, pessoal, vocês vão entender muitas coisas. Vai melhorar muito a questão, principalmente de relacionamento, tanto entre família, na parte pessoal, quanto na parte social, na parte profissional. Vocês vão entender muito bem sobre isso. Então, aqui eu vou deixar um vídeo para vocês entender um pouco mais a respeito do software que eu uso para fazer essa análise de perfil, aonde que traz todo esse relatório para você entender mais sobre você mesmo. Beleza?
Top, né, pessoal? Esse sistema, ele aprofunda muito a respeito de você se conhecer. Então, vai trazer um relatório para vocês aí em torno de umas 40 páginas, 45 páginas, tudo sobre você. Os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o seu perfil predominante, a porcentagem do teu perfil, o teu perfil adaptado. Você consegue também fazer uma análise 360, onde que você possa enviar isso para as pessoas da tua família, onde elas possam estar avaliando você, e aí você vai perceber o que você precisa melhorar. Na parte profissional, você pode enviar também para os colegas de trabalho, elas também vão poder avaliar e você entender os comportamentos que você deve melhorar. Na parte do social, também você consegue enviar para as pessoas que você convive no social, para elas avaliar você. Então, dá uma avaliação 360 aqui para você entender bem sobre você. Tudo isso e muito mais. Então, aqui dentro, eu vou trazer para vocês uma pontinha desse iceberg. Imaginamos nós um iceberg. Então, eu vou trazer para vocês a teoria DISC. Mas aqui dentro do sistema vai aprofundar os tipos psicológicos, vai trazer toda essa informação para você ali sobre introversão, extroversão, pensamento, sentimento. Também a teoria de valores. A teoria de valores é o quê? É algo que motiva você, que faz você fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Então, isso é muito bacana. Todas essas informações, você fazendo análise de perfil comportamental, você vai entender tudo isso. Então, todas essas dimensões que são analisadas, olha só, do DISC, você vai entender o predominante para você. Dominante, influente, estável, conforme. Aí dos tipos psicológicos, atitude, se é extroversão, se é introversão, a percepção, se ela é sensação, se é intuição, julgamento, se é através de pensamento ou sentimento. Aí você vai ver os valores a respeito, cada um vai ver o teórico, o estético, o social, econômico, político, religioso. Cada valor desse é algo motivador. Aí você vai ver qual que desses é a maior porcentagem que você tem e o que motiva você a fazer o que tem que ser feito. Então é muito top. Mas hoje eu vou trazer para vocês entender essa parte da pontinha do iceberg, que é através da teoria DISC de William Moulton Marston, que é o psicólogo de Harvard dos Estados Unidos, que trouxe essa teoria e que vai já esclarecer muita coisa aqui para você. Então, em 1928, o professor de Harvard desenvolveu essa teoria com diferentes estilos de comportamento classificado dentro dos seguintes fatores: a dominância, a influência, estabilidade e conformidade. Já vocês vão entender isso aqui bem, para vocês poder entender mais sobre vocês e também como vocês entender o comportamento das outras pessoas. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui, a teoria DISC. Aí eu coloquei uns bonequinhos aqui. No decorrer, vocês já vão começar a entender o porquê que esse bonequinho aqui tem bastante braço, esse outro aqui é alegre, tem um outro que tem um ponto de interrogação, e aqui vocês conseguem ver, tem um rapazinho aqui de óculos, tem uma maletinha do lado. Então, no decorrer aqui, vocês vão começar a perceber as características de cada perfil, para vocês, no dia a dia, começar a decifrar essas outras pessoas. E também, aqui dentro, você vai começar a entender qual que é o perfil mais predominante sobre você. Então, aqui, o rapazinho aqui cheio de bracinho dominante. Aí o influente é o rapazinho todo alegre. Aí o estável é uma pessoa mais pensante, mais planejadora. Aí nós temos o conforme, que é uma pessoa mais analítica. Pode ver aí, tem a pastinha do lado dele. Beleza? Até aqui tranquilo, pessoal? Tá tudo certo? Sim. Bacana. Então aqui eu vou trazer para vocês, imagine uma linha e vocês vão ver pessoas que gostam de falar e pessoas que gostam de ouvir. Como assim? Eu gosto de falar e gosto de ouvir. Então, dentro disso, você vai começar a entender algumas coisas. De repente, você vai começar a perceber que você tem 2 perfis predominantes mais altos. Então, aqui nós temos os 4 perfis. Nós temos os 4. E aí você vai começar a perceber o qual que predomina mais para você. Tem, de um lado, as pessoas que gostam mais de falar. Aí o dominante, o influente, é mais de falar. E a parte do lado direito aqui, de ouvir. O estável e o conforme. Então, aqui já consegue começar a diferenciar esses 2 perfis. Então, aqui, do lado, necessidade de influenciar, e do outro lado nós temos as pessoas que não têm necessidade de influenciar.
E aí começa a fechar o quebra-cabeça. Uns, eles são focados mais no quê? Em pessoas e relacionamento. As outras são mais focadas nas tarefas e resultados. Olha como é que vai ficar interessante. Por exemplo, aqui, ó, o dominante. Necessidade de influenciar, mas focado em tarefa, em resultado. Aí nós temos o influente. Necessidade de influenciar, mas focado em relacionamento. Então, o que motiva ele é estar no meio de pessoas. E aqui nós temos o estável. Ele é foco em relacionamento, em pessoas, mas ele não tem necessidade de influenciar. Ele é mais na dele, mais tranquilo. Aí o conforme também não tem necessidade de influenciar e mais focado em tarefas e resultados. Olha como vai começando a encaixar o quebra-cabeça aí, vocês já começam a notar algumas tendências que eu vou falando aqui para você. Você já vai lembrando algumas pessoas e já vai anotando o nome, tá? Perceber que é a tendência dela ter essas características predominantes mais alto nela. E aí você já vai, no decorrer, que aqui nós vamos conversando, como que você lida com essas pessoas. Então aqui, por exemplo, o dominante. Ele é voz de comando. Ele é firme, decidido. Então ele gosta de desafios. É uma pessoa ousada e competitiva. Quem vocês conhecem que tem essas características aí predominantes? Anota aí. O influente é uma pessoa mais alegre, mais comunicativa. Ele é um otimista nato e entusiasmado. Então, é uma pessoa persuasiva por natureza, carismática e sociável. Ele se associa fácil com outras pessoas, ele é fácil de fazer amizade. E aqui nós temos o estável. O estável é uma pessoa boa ouvinte. Ela é calma, paciente, planejadora, conciliadora, constante, boa ouvinte, odeia conflito. Então, para ele, conflito é uma coisa que ele odeia. E aí nós temos o conforme. O conforme ele é o quê? Preciso e detalhista. Então, ele é perfeccionista. Se você tem dentro da casa alguém que é conforme, você vai entender, por exemplo, limpou a casa, ele vai enxergar a sujeira que ficou lá no canto. Se ele colocou o celular de um jeito lá na mesa e você foi lá e mudou, ele vai dizer, mas quem mexeu no meu celular? Para que mexer no meu celular se eu deixei ele aqui assim? Então, ele é muito organizado e disciplinado em cima disso. Então, aí vocês já começam a perceber, baseado nas tendências e características de cada um, a predominância das pessoas que você convive aqui, quais que já começam a ficar mais parecidos com o que eu estou falando aqui para você. Então, o que eu vou trazer do dominante? Então, é uma pessoa autoconfiante e dominante. Ele aceita e gosta de desafios. Ele gosta de desafio. Então, se você duvidar dessa pessoa, aí que ela vai lá e faz. Então, essa é a questão do dominante. E é uma pessoa muito competitiva e audacioso. É destemido e é corajoso por natureza. Importante para ele é fazer rápido. Então, se ele vai fazer algum negócio, alguma coisa, tem que ser rápido. Se ele vai comprar alguma coisa, ele está sempre com pressa. Ele já vem meio decidido em comprar aquilo. Então, entrega o produto para ele. E ele valoriza o resultado atingido. Então, dependendo do que ele vai comprar, ele quer ver o resultado, quanto que ele está ganhando com isso. Por isso, muitas vezes, o dominante é a pessoa que pede desconto. Dentro de uma empresa onde ele vai comprar, se ele começar a pedir desconto, pode saber que geralmente é um dominante, porque ele gosta de economizar. Então, ele busca por resultados através de domínio e poder. Então, vai percebendo essas características aí, e as pessoas que você convive no dia a dia aí, você já está começando a decifrar algumas pessoas, já vai anotando o nome aí. Então, quais são os tipos de comportamentos que eles mais compreendem? Então, autoconfiança, rápido, seja rápido, dinamismo, foco nos objetivos e resultados. Então, esses são alguns comportamentos que eles mais compreendem. Eles odeiam pessoas lentas. Lerda para ele, meu Deus, ele fica maluco. Então, o que incomoda essa pessoa, o dominante? Falta de foco e lentidão. Excesso de descontração ou sentimentalismo. Pessoa sentimental, tá meio dodói e tal, ele diz, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Caramba, ele já fica assim, nossa, tá, para acabar mesmo, né? Então, quais são os seus medos? Então, medo de perder o comando e a autonomia. Dentro de uma empresa, por exemplo, ele está vislumbrando um cargo a mais dentro da empresa. E aí é contratado alguém que vem com esse mesmo perfil
e ele já começa a perceber que, opa, agora eu tenho um concorrente aqui e essa vaga possa ser dele. Então ele já começa a ficar com medo disso. Então, porque ele gosta de desafio, gosta de buscar mais altos cargos dentro de uma empresa, por exemplo, e aí ele já vê que tem uma pessoa que possa estar roubando o lugar dele, então ele já começa a ficar com esses medos. E aí os ambientes onde eles mais se encontram, ou eles mais se identificam, dinâmicos e funcionais, com pessoas competentes e atentas aos prazos. Então, assim, você colocar meta, data, tarefa, desafiar ele, e isso é com o dominante. E aí as necessidades dessas pessoas querem sempre estar no comando. Vocês podem perceber dentro do ambiente de trabalho, mesmo que é um colega de trabalho, ele não tem nenhum cargo, mas ele é a pessoa que vai dar ordem, porque é natural dele dar ordem para outra pessoa. Isso é algo incrível, né? Aí muitas vezes a gente diz, pô, quem dá ordem para mim é fulano de tal, o que você está pensando, né? Mas isso é natural já do dominante. Então ele vislumbra aí a oportunidade de crescimento dentro da empresa que ele está inserido. E quais são suas dificuldades? Agir com mais calma, compreender o ritmo alheio. Então, essa é uma dificuldade que ele tem de compreender o perfil de algumas outras pessoas, que aqui no decorrer você vai começar a perceber, principalmente que o perfil estável é uma pessoa que ele precisa melhorar muito, desenvolver muita inteligência emocional para ter o quê? Um bom relacionamento. Por que eu falo isso? Eu e minha esposa, nós somos perfil totalmente ao contrário. Eu sou dominante e ela estável. Então, antes de nós saber de perfil comportamental, nós tínhamos muito conflito dentro do nosso relacionamento. Pois eu queria sempre as coisas meio que para ontem. E o perfil estável, ela gosta de um passo a passo. Então, você passou um passo a passo para ela, ela vai fazer com maestria. Então, aí vocês já começam a entender esse detalhe. Então, foi incrível depois que nós tivemos esse conhecimento, fizemos o nosso relatório também. Aí nós começamos a buscar mais inteligência emocional e de se desenvolver. Foi, assim, algo top demais entre eu e minha esposa, o relacionamento dentro da loja também melhorou muito. Eu parei de ser o chefão dentro da empresa. Então, aqui essas pessoas do perfil dominante, elas são vistas muitas vezes como arrogantes, falar sem pensar, elas criam medo nas outras pessoas, principalmente com o perfil estável, porque ela tem uma postura de ir para cima, ela olha olho no olho. O estável já não é muito disso. E acaba criando medo para cima desse perfil. Então, não ser boa ouvinte, e também com outros perfis também, muitas vezes, ela cria esses atritos. Não é muito paciente, então são impacientes, ser insensível às pessoas, é natural dela falar alto e tal, e as outras pessoas muitas vezes acham que é um tom agressivo, e acaba ela dizendo assim, mas eu só estou falando. Então, é uns detalhes que o dominante tem que desenvolver, né? Busca por resultado a qualquer custo, então muitas vezes ele passa por cima de muitas coisas para alcançar o objetivo, o resultado que ele quer. Intolerante, prepotente, muito orgulhoso. Então esse é o detalhe dominante, sem inteligência emocional, são algumas características aqui que ele tem que desenvolver. Então também ele é rápido e impaciente. E é outro detalhe, ele gosta de mensagens claras. Então dentro da empresa, quando ele for comprar, fechar algum negócio, é rápido e impaciente. Então ele não quer muito detalhe, ele mais é direto ao ponto. Se você for mandar uma mensagem para ele, não adianta mandar uma mensagem de 2, 3 minutos. Ele quer mensagem clara. E se você puder escrever o mais objetivo possível para ele, é a maneira de você se comunicar com esse perfil. Então ele se interessa pelas vantagens competitivas, como eu comentei antes. Ele quer saber o quanto ele está ganhando por comprar aquele produto. Se tem desconto, ele vai sugar ao máximo o quanto você pode dar de desconto para ele. Valoriza também uma abordagem lógica e objetiva. Gosta de prestígio. Um outro detalhe, se ele não tiver com muita pressa, quando você vai fazer negócio com essa pessoa, o que acontece? Ele vai pedir para ficar lá observando, olhando o produto, e quando ele quiser ser atendido, ele vai te chamar. Mas aí que vem um detalhe, quando ele te chamar, esteja atento e dê atenção a ele. Pois senão, por ele ser rápido, ele já vai querer a sua atenção para já resolver aquela dúvida que ele tem.
Então, ele não gosta muito de ser ensinado. Como é que é isso, não gosta de ser ensinado? Se você passar para ele uma tarefa, ele gosta de buscar e se desenvolver e ele vai resolver aquilo. Pode ficar tranquilo que ele vai resolver. Se ele é perfil dominante, ele vai resolver aquilo que você passou para ele. Então, através da linguagem corporal, você vai entender através do aperto de mão. O aperto de mão do dominante, geralmente, é quase como um alicate. Então, quando você começa a perceber pessoas que pegam na tua mão e apertam forte e firme, já tem essa tendência de ser uma pessoa dominante. E ele olha no olho da pessoa. Então, ele olha dentro do grão do olho. Ele é, assim, ó, objetivo, então, o olho no olho. E aí não é muito de gesticulação. Então, é uma pessoa mais séria. Então, aqui dentro, você vai também conseguir analisar dentro disso através do tom de voz. É voz forte, firme, ele é claro, confiante, é rápido, pouco emotivo, enérgico e alto. Então, ele fala rápido muitas vezes. Então, esse é para vocês entenderem um pouco essas tendências que tem para o perfil dominante. E aí, alguns pontos desse perfil para desenvolver. Principalmente a paciência e ser mais empático com as outras pessoas, com os outros perfis. Então, dividir mais as decisões. Ele é muito de absorver as tarefas, é querer resolver. Então, é ponto a desenvolver. Cooperar mais e mandar menos, ser menos mandão. Então, olha, começa a perceber essas pessoas aí. E também ser mais ouvinte. Já começaram a analisar aí algumas pessoas que você convive que têm tendências e características desse perfil? E aí nós vamos agora para o influente. A pessoa alegre. Para ele é estar no meio de pessoas. Então, ele é uma pessoa comunicativa nata, persuasiva, entusiasmada, otimista, se relaciona fácil com outras pessoas. O importante para ele é fazer diferente. É uma pessoa cheia de ideia. Se ele chega numa empresa, ele já quer compartilhar as ideias, ele já quer ajudar a empresa a melhorar, enfim, ele é daquele que tem que estar nos holofortes. Então, ele valoriza as relações interpessoais, convívio social. Então, prestígio, persuasão, popularidade é com ele mesmo. É legal que nós temos uma afilhada que dá para perceber ela que ela tem um perfil influente, pois acontece alguma coisa dela ter uma nota baixa, principalmente na escola, ela já vem falar com o pai dela, com a mãe dela, por causa da professora fez isso, fez aquilo, o coleguinha fez não sei o quê, nunca é culpa dela a respeito da nota, sempre é os outros, e ela quer persuadir por causa daquela nota que ela tirou baixa. Então, assim, é algo incrível. Até as crianças, assim, é algo muito legal. Sidney, uma pergunta. Eu posso ser os dois? Eu posso ser dominante e influente? Ter as duas características? É como eu comentei, você pode ter dois perfis predominante e alto, que são duas características que você começa a analisar. Um pouco mais dominante e um pouco eu gosto mais de pessoas. Então, geralmente, dentro dos perfis, quando você fazer análise de perfil, geralmente vai dar dois perfis mais alto do que os outros. Aí vai dar dois alto, dois baixo. Aí dentro do perfil você vai entender o porquê que é os dois mais alto e os dois mais baixo. Então é algo assim incrível. Esclareci a dúvida? Obrigada. Bacana. Então aqui dentro o influente, que tipos de comportamento eles mais compreendem? Então são pessoas mais extrovertidas, mais descontraídas, bom humor, a construção de relacionamento com eles assim é incrível. Até dentro da loja a gente conversa quando vem principalmente pessoas do interior e começa a contar de tudo o que aconteceu naquela manhã. Ela fala de tudo para depois falar do produto que ela quer. Então você tem que ser um bom ouvinte quando está próximo de uma pessoa do perfil influente. Deixa ela falar. Aí você cria uma comunicação mais assertiva com o perfil influente. Então o que incomoda essas pessoas? Detalhes, regras, rotinas, é o que incomoda. Então, ela não é disso. Por isso, essas pessoas, o perfil influente, ele se dá muito bem na área de vendas. Não que os outros perfis não se dão bem, mas ele é natural na área de vendas ele se dar bem. Então, quais são os medos deles? Rejeição e isolamento. Como assim rejeição? Você tem um grupo de pessoas e aí você acaba meio que excluindo ela. Isso é um dos medos do perfil influente. Ela se sente apreensiva, não é com ela. Ela gosta de estar com um grupo de pessoas. Então, isso é um dos medos dela. Isolamento.
Aqui, um detalhe para vocês entenderem bem. Dentro da pandemia, essas pessoas, muitas delas, por causa do isolamento que teve, acabam contraindo a tal de depressão. Pois como ela gosta de estar na rua, estar com as pessoas, estar falando com outras pessoas, isolamento para ela é algo que prende. Então isso também acontece muitas vezes dentro da empresa. Como é uma pessoa bem comunicativa, às vezes o empresário, por não entender esse detalhe, faz o quê? Pega essa pessoa e coloca lá num setor onde que tem que ter detalhes, regras, rotina. E aí, 2, 3 meses depois, essa pessoa vai estar depressiva, pois não é o ambiente ideal dela. E aí acaba, às vezes, perdendo um bom colaborador por não entender desse conhecimento. Então, aqui, olha os ambientes que eles vão se dar bem aqui, ó. Ambientes interativos, dinâmicos, eles valorizam atividades sociais, então estão sempre envolvidos com pessoas. Olha, é muito bacana. Dentro de uma empresa, se você vê as pessoas conversando, ou de repente foi tomar um cafezinho e tem outras pessoas junto, pode ver que é uma pessoa do perfil influente. Não que ela tenha a parte da produtividade dela seja fraca, mas ela precisa de outras pessoas para dar e para ter produtividade. Então, é nato dela, tem que estar conversando, dialogando com outras pessoas, afiando a língua, como a gente comenta aqui, né? Tem que estar afiando a língua aí, o perfil influente é muito disso. E aí as necessidades dela é viver coisas novas, poder se expressar, sentir prestigiado. Ele gosta de elogios, mas ele gosta de elogios que sejam em público. Então é um negócio assim muito bacana. Não que os outros perfis não gostam de elogios, mas esse, ele gosta de elogio mais no meio de pessoas. Isso vai motivar ele ainda mais a dar o seu melhor. E aí algumas dificuldades que ele tem é controle e organização. Geralmente meio que bagunçado. Então aqui você já começa a perceber. Eu também tenho o perfil influente, quase parecido com o dominante. A minha esposa até fala assim, dá para perceber, né, a bagunça que tem em casa, muitas vezes, a desorganização, dá para perceber o porquê disso, né? Então são mas é a bagunça que a gente entende, né, Sidney? Tipo assim, não mexe, sempre que tá, né? Então é bem interessante sobre isso quando a gente entende isso. Então é um ponto a desenvolver do perfil influente, né? Ser mais organizado. Mas aí nós, sabendo disso, a esposa já consegue, não, então tá, é o perfil dele, mas assim, não vai usar isso como um amuleto agora, né? Por causa que é o seu perfil que não tem como melhorar. Então, parte de detalhes não é com o perfil influente. Tranquilo até aqui? Então, aqui vocês podem perceber, o influente, ele pode ser demasiadamente otimista, ele pode ser indireto na comunicação. Então, muitas vezes ele nem pensa, ele sai falando. Dificuldade de acabativa. Essa é uma das dificuldades do influente, assim, que é muito louco. Pois ele tem muitas ideias, ele quer iniciar muita coisa, e aí finalizar é um problema para esse perfil. E muitas vezes ele fala sem pensar, ele perde o foco com facilidade. Então, aqui começa a perceber a respeito da falta de foco, provavelmente você tem característica do perfil influente. Indisciplinado, egocêntrico, exagerado muitas vezes, procrastinador nato, né? Vai deixando para depois. Não que os outros perfis não sejam, mas o influente é nato procrastinar, vai deixando para depois, pois ele sempre acha outra coisa para fazer e vai deixando o principal, aquela tarefa, para depois. E às vezes acaba não fazendo. Bacana? Então ele gosta de falar muito e não gosta muito de ouvir. Então aqui quando você tiver com essas pessoas, você começa a perceber que ela gosta de falar, mas ouvir muito pouco. Então não quer ser contrariado, não gosta de ser contrariado. Para ele é algo assim que deixa ele maluco. Então não quer detalhes técnicos nem aprofundamento. Então também seja mais objetivo. Aqui já é um detalhe parecido com o dominante, né? Então você já começa a perceber alguma característica parecida. Então, mas o diferencial aqui, ele aprecia relacionamento. Já o dominante não é tanto de relacionamento, ele é mais de resultado. Já o influente, mais de relacionamento e prestígio.
E aqui, para você decifrar esse perfil, você também consegue analisar a linguagem corporal. O aperto de mão dessa pessoa, com essa característica, é mais caloroso. Muitas vezes, além do aperto de mão, ele vem e quer abraçar você, pois ele gosta de estar próximo das pessoas. Sorriso dele é natural, está sempre sorridente. Então, isso é natural do perfil influente. Expressivos, bem tranquilos, relaxados. Então, O problema é a máscara agora, né, Sidney? é, a máscara aí acaba atrapalhando bastante esse detalhe, né? Mas você pode ver, através da máscara mesmo, se você tivesse conhecimento, o olho dele brilha mais, né? Então é algo assim bem interessante. E aí também você consegue perceber a respeito do tom de voz desse perfil. É um tom de voz mais animado, amigável, rápido também. Pode ver que é um pouco parecido com o dominante, né? Mas ele é mais caloroso. A voz do perfil influente é mais caloroso, mais casual, e é alto também a conversa dele. Muitas vezes a esposa diz assim: parece que engoliu um microfone, pelo amor de Deus, pode falar mais baixo, por favor? Eu não sou surdo. Então, aqui são os pontos a desenvolver do influente: ouvir mais e falar menos, ser menos impulsivo, então dar mais atenção aos detalhes. Olha as coisas que o influente precisa desenvolver. E muitas vezes saber dizer não também é algo que ele vai aceitando tarefas e mais tarefas, ideias e mais ideias, vai acumulando muita coisa por não dizer não. Então é algo que o influente precisa desenvolver. E aí nós vamos para o perfil estável. E aí você pode ver um pontinho de interrogação aí, bem interessante, né? Essas são pessoas que está escrito, parece que na testa delas assim: desabafe comigo. Então você precisa desabafar, ela tá lá. Me chame que eu tô tranquilo aqui, você pode falar à vontade, pode desabafar, que ela vai receber e não vai te questionar, então é algo assim incrível. Muitas vezes, quando eu chegava do trabalho, é algo muito, muito legal a respeito do perfil estável, porque acontecia coisa, né, e o perfil dominante já vem chutando tudo, né? Meu Deus do céu, porque aconteceu isso, aquilo, não sei o que, isso e aquilo e tal. E aí ela: bom dia, meu amor. Digo: meu Deus do céu, agora. Aí ela desconstruía toda aquela brabeza, é algo assim natural do perfil estável. Então é muito bacana porque ele não gosta de conflito. Então é um perfil muito paciente, ele é calmo, tem ritmo consistente, bastante conservador. O importante para ele é fazer junto. Ele gosta de fazer junto com as outras pessoas. Então ele valoriza muito o outro. Então ele busca resultados através de persistência, continuidade e organização. Como assim? Ele tem que ter um passo a passo, um como. Então eu gosto de comentar aqui dentro da nossa empresa que a minha esposa ela é perfil estável, tem uma colaboradora que é perfil estável e tem a outra colaboradora também que é perfil estável conforme. E aí que vem o detalhe, né? Até hoje nós estávamos conversando a respeito de uma colaboradora, né? Que ela gosta dos detalhes. Por quê? É o perfil dela. E aí, se ela fez uma tarefa e você foi lá e disse que ela fez errado, ela diz: mas como que eu fiz errado? Meu Deus do céu, eu olhei com tanto detalhe isso. Ela é uma pessoa natural que se cobra, né? E aqui a esposa: não, fica tranquilo, é só para melhorar esse detalhezinho. Mas ela, como é um perfil conforme, que se autocobra, é um ponto a desenvolver do conforme, que já para frente vocês vão entender isso. Então, aqui dentro da empresa, eu tenho um passo a passo para elas fazer na segunda-feira de manhã, de tarde, na terça, na quarta, tem um passo a passo. Se vai ter uma mudança dentro da nossa empresa, eu já tenho que me preparar e tenho que avisar uma semana antes, pois elas têm que se preparar para chegar no dia e você passar aquela informação e aí elas receber essa informação mais tranquilo. Porque se chegar hoje e a mudança é amanhã, ela já: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Como eu faço? Não sei. Então, assim, quanto mais rotina, mais ela tem produtividade dentro de uma empresa. Então, aqui a respeito do comportamento que elas mais compreendem: calma, paciente. Então, você tem que ser calmo, paciente com essa pessoa. Conciliação, atenção à necessidade alheia. Então, olha só que interessante. O que incomoda é ela, aquilo que eu comentei recém:
mudanças bruscas, incomoda o perfil estável, agressividade, individualismo. Então, ali vocês começam a entender alguns conflitos que tem entre estável e dominante, por não entender muitas vezes a respeito do perfil, tende a ter muito conflito dentro de empresa, dentro de relacionamento entre casal. Então é algo assim, ponto a desenvolver, e o quanto é importante o autoconhecimento. E aí alguns medos do perfil estável, né? Enfrentar situações de conflito não é com ele. Então aqui eu trago muitas vezes a respeito de alguns fornecedores que fazem algumas caca dentro da empresa quando mandam um produto, e eu já quero resolver daqui, que eu vou já resolver esse negócio aqui. Não, fica tranquilo, pode deixar que eu resolvo da maneira mais suave possível para não ter conflito, né? Então, isso é nato do estável. Isso é muito bom, porque evita muitas coisas, porque o perfil dominante, geralmente, como ele tem esse perfil acelerado, ele acaba colocando os pés pelas mãos e atropelando muitas coisas. E aí o estável acaba fazendo o quê? Calma, respira, pode deixar que eu resolvo. Então, se nós entender de perfil comportamental, nós começamos a perceber o quanto nós precisamos de cada perfil. Então, olha só que bacana. E quando você vai desenvolvendo a tua identidade, quando precisa ser dominante, você vai ser dominante. Quando você precisa ser influente, você vai poder trazer a tua influência, a estabilidade e também a conformidade. Então, é muito legal o autoconhecimento. Então, os ambientes que elas gostam mais são ambientes tranquilos, harmônicos, que permitam a reflexão e planejamento. Então, eles têm que planejar para executar qualquer coisa. E aí, as suas necessidades, quais são? Conviver em harmonia. Então, é muito bacana. Olha só, um detalhe aqui que hoje nós estávamos conversando, eu e minha esposa, a respeito da mãe dela, que é uma pessoa mais acelerada, né, influente e tal. E aí, como a minha esposa era por causa da convivência com a mãe dela. E quando ela soube de tudo isso, que ela conseguiu vir para o perfil natural dela, hoje ela leva uma vida muito mais melhor do que antes. Então, os ambientes que você convive, muitas vezes, você está num perfil adaptado, que fazendo análise de perfil, você vai entender tudo o que é isso. Então, é bem, bem top isso. E as dificuldades aí do perfil estável. Agir com rapidez e independência. Então, não é com ele. Rápido não é com o perfil estável. Rápido é com o dominante. Então, independência também é com o dominante. O estável não é disso. O estável você pode ver que é mais sistema de passo a passo, planejamento. Você vai conseguir já compreender através dessas características aqui. Então, o estável ele pode guardar rancor. Como assim? Porque ele vai guardando para dentro dele. Pois ele não gosta de conflito, ele vai guardando. Ser tolerante demais, ele tolera. Correr muito, pouco risco, não gosta de correr risco, não gosta de mudança, passivo demais, pouco expansivo e introvertido. Então, aqui fazer uma coisa de cada vez. Às vezes é visto como uma pessoa lenta, temeroso e indeciso. Então, olha só a respeito dessas características aí, pessoas que você convive, começa a anotar aí. E também ela se magoa facilmente. Então, olha só o detalhe, principalmente com o perfil dominante, pois você é aquela pessoa que gosta de resultados, meio que tudo que para ontem, mandão. Aí ela acha que está levando para o lado pessoal. E, na verdade, o dominante diz assim, mas eu só estou falando. Entende? Então, é algo aí dentro do perfil estável. Então, ele gosta de segurança e ele gosta de ouvir. E aí ele precisa de tempo e ele não gosta de ser pressionado. Então, não pressione. Aqui dentro da empresa, quando vem esse perfil fazer compras, o que acontece? Ele quer olhar toda a empresa, olhar os produtos, e aí você tem que ficar distante dele. Deixa ele olhar os produtos. E quando ele buscar por o atendimento do vendedor, o vendedor vai dar atenção a essa pessoa, ela acaba muitas vezes comprando o produto que não queria comprar por receber um bom atendimento.
pois na hora de deixar ela tranquila lá, olhando a empresa, olhando os produtos, ela ficou. Quando ela chamou o atendente, o vendedor veio e deu atenção para ela. Então, isso aqui é uma maneira de comunicar aí com o perfil estável na parte de vendas ou também no dia a dia em relacionamento. Então, como eu comentei, não gosto de mudanças bruscas e que entreguem algo diferente do combinado. Então, se ela combinou aquilo com você, é aquilo. Foi muito legal a respeito de umas compras que a minha esposa fez. E aí, ela mandou de volta, pois não era aquilo que ela tinha comprado. Mas naquela tranquilidade, sabe? Mandou para o vendedor, ó, eu vou mandar o pedido de volta porque tem muita coisa aqui que eu não pedi. Tranquilo. Na outra semana, voltou o pedido. Aí o que ela fez? Da mesma forma. Eu já falei para você. Eu vou mandar de volta esse pedido. Mas, como ela fala nessa maneira paciente e tal, o vendedor não acreditou. E aí mandou tudo de volta. Depois o vendedor entrou em contato com ela. Caramba, o que aconteceu por isso, por aquilo, não sei o que e tal. Aí, mas eu falei para você que eu não pedi aquilo. Ah, mas eu achei que tu estava brincando. Olha só a ideia do vendedor. Então, olha o quanto que uma comunicação de não entender o perfil traz isso, né, pessoal? Bacana? Então, dando continuidade aqui, ó, a linguagem corporal desse perfil, como é que é? O aperto de mão do perfil estável, ele é amigável e não é ostensivo. Então, você vai, não é que nem, por exemplo, o dominante, que é o alicate ali que aperta. Então, o aperto de mão dele é bem mais suave, mais relaxado. Aí você contato visual mais amigável. Ele não é de olhar olho no olho. Se ele olhar para você, ele já logo desvia. E aí o dominante, muitas vezes, o que está acontecendo que não está olhando no meu olho? Né? Já acaba ficando desconfiado disso, né? Mas é natural do perfil estável. E aí, ele não é muito de gesticular, é pequenos gestos. Então, isso é a respeito da linguagem corporal do perfil estável. Também você consegue decifrar essas pessoas através do tom de voz. O tom de voz dela é mais baixo, mais caloroso, detalhista. Muitas vezes, clientes que vêm lá na loja, a esposa diz assim, caramba, quase não consigo te ouvir, né? Sabendo que é um perfil estável, mas elas são natural dela falar baixinho. Então tem que se aproximar muitas vezes muito perto para poder ouvir o que elas estão falando. Então aqui, ó, são detalhistas, não tanto quanto conforme, mas são detalhistas também. E calmo, metódico. E aí uns pontos a desenvolver do perfil estável. Ser mais decidido e saber dizer não. Então esses são os detalhes do perfil estável. Ele precisa desenvolver essa habilidade de saber dizer não para muitas coisas. Porque senão as pessoas vão o quê? Se prevalecer, pois ela sempre vai aceitando tudo. E maior flexibilidade nas mudanças. Então aqui são pontos a desenvolver desse perfil. Ser mais direto, mais objetivo e estabelecer prioridades. Então são alguns pontos que aí o perfil estável precisa desenvolver. E aí chegando ao perfil conforme, já podemos ver aí que ele é preciso, ele é atento aos detalhes. Esse aqui a gente chama da pessoa que é o cara que joga o balde de água fria em cima de um projeto. Você desenvolve um projeto e ele não analisou todos os detalhes, vai dizer não vai dar certo. Porque ele tem que ter todos os detalhes. Então isso é muito bacana quando a gente entende de perfil, principalmente para o dominante e o influente, que são perfis de fazer, né? E aí, usando dessa habilidade do conforme, a gente vai ter o quê? Decisões mais assertivas, pois ele vai sempre estar analisando todos os detalhes, todos os prós e os contras é do perfil conforme. A organização dele é autodisciplinado, você tem que estar muito bem preparado para atender esse perfil. São pessoas conservadoras, o importante para ele é fazer certo. Então ele valoriza a organização. E aí, se ele for trazer para você fazer alguma coisa também, ele quer que seja detalhista, né? Então, busca resultados através de controle e exatidão. Então, perfis conformes, eles são mais
Vocês podem ver aí médicos, engenheiros, né, contadores. Então já são perfis natural deles se dar bem com essas profissões. Aqui alguns tipos de comportamentos que eles mais compreendem. Então, atenção aos detalhes, discrição, prudência, pensamento lógico. E algo que incomoda o perfil conforme é a falta de regra. Então, olha só, perfis que não gostam de regras, que nem comentei antes ali do perfil, principalmente o influente. Já o conforme, ele gosta de regras. E quem que seja especificado ali para ele. Desorganização, nossa, deixa ele maluco, né? E também desconcentração. Então, ele é um cara que ele gosta de trabalhar mais sozinho. E alguns medos dele, ele é autocrítico, então ele tem medo de errar. Esse é o detalhe que eu comentei antes da nossa colaboradora. Pois ela fez um detalhe lá, aonde que foi corrigido que tinha sido feito errado. E ela ficou, meu Deus do céu, mas eu não presto para nada mesmo. Né? Então isso é natural, porque ele se autocritica. Ele é perfeccionista dentro disso, né? Então aqui dentro você consegue perceber alguns detalhes, enfrentar críticas. Olha só, o medo desse perfil, enfrentar críticas. Então, assim, dentro de ambientes, eles gostam de ficar mais reservado, mais no lugarzinho deles, organizados, que permitam uma maior concentração e precisão. Aqui, ao contrário do influente, dentro da pandemia, são pessoas que trouxeram muito mais produtividade nesse home office do que o influente, pois naturalmente eles se cobram para fazer as tarefas, ao contrário do influente, que ele tem que estar no meio das pessoas. Então, assim, para você identificar mais o perfil conforme, como é que é. Se você se identifica com essas características, já começa a perceber esses detalhes. E aí, quais são suas necessidades? Fazer certo. Então, erro com ele não aceita. Ter tempo e condições para se preparar. Então, ele gosta de analisar todos os detalhes, como eu comentei antes, para poder tomar uma decisão. Então, eles são muito indecisos. Já ao contrário do dominante e influente, que já são pessoas que vamos fazer, vai dar certo, vai funcionar e tal. Já o conforme já é mais retraído para tomar uma decisão. Ele analisa todos os detalhes. Então, quais são as suas dificuldades? Iniciar projeto e se expor. Então, você pode ver que quando está numa roda de amigos e tal, ele sempre está mais quietinho no canto dele. Não é muito de estar envolvido com as outras pessoas. E também a respeito de iniciar projetos, como ele é muito detalhista para tomar uma decisão. Então, olha, para colocar em prática, sem inteligência emocional, sem ele ter esse conhecimento, é muito difícil para ele. Mas o bacana do perfil conforme é esse detalhe. O dominante e influente, usando dessa habilidade, como eu comentei antes, vai ter decisões bem mais assertivas para eles levar os projetos deles para frente. Então, conforme ele requer muitas vezes dados em demasia, ele pode correr poucos riscos, ser muito duro com ele mesmo, autocobrança, às vezes ser lento ao tomar decisões, ser também muito crítico e perfeccionista. Muitas vezes é tomado como arrogante quando contrariado, soberba, inflexível, pessimista. Então, olha só, e às vezes até pode ser uma pessoa vingativa de alguma coisa que pode acontecer com ele. Inflexível e teimosia. Então, são algumas características aí do perfil conforme. E aí, como ele gosta de detalhes, certificação, garantia e segurança técnica. Então, se ele for para dentro de uma empresa comprar algum produto, alguma coisa, você tem que estar bem preparado. E no dia a dia, mesma coisa. Você tem que estar bem preparado para esse perfil, pois ele está preparado. Ele busca muita informação. Ele é natural ele olhar, por exemplo, vamos trazer aqui da parte de farmácia, ele é o cara que vai ler a bula. Enquanto que o dominante, o influente já vai querer tomar o remédio, ele já vai ler a bula para entender todo aquele produto. Isso é nato do perfil conforme.
Então, ele gosta de lógica e precisão. Então, se você for conversar com esse perfil e quando você for vender um produto para ele, você tem que estar bem preparado para poder passar todos os detalhes. Aí, ele vai ver você como um bom vendedor, um bom atendente. Então, ele valoriza muito pontualidade e cordialidade. Se você marcou 10 horas com ele, é 10 horas, não é 10 e 1. É 10 horas. Então, é algo que deixa ele muito chateado. E gosta de transparência e lógica. Top. Linguagem corporal também para você decifrar esse perfil, como é que é? O aperto de mão dele é bem parecido com o estável. É bem suave, só que você vai perceber que é mais distante. Ele não gosta de estar próximo. Então, você mantém-se mais distante desse perfil. A postura dele é postura firme. Ele já anda sempre com a postura mais elevada. Olho no olho. Aqui bem parecido com o dominante no olho. E pouco ou nenhum gesto. Você pode perceber que o dominante, influente, já gesticula um pouco mais. O conforme já é a pessoa que é mais paradona, mais tranquila. Não é de ficar gesticulando. Esse é mais do perfil influente, né? Aí também você vai conseguir entender através do tom de voz dessa pessoa. O tom de voz dele é preciso, mais distante e mais devagar, mais tranquilo. Então, controlado e também já começa a perceber aqui que é parecido com o estável, que é uma voz mais baixa. Beleza, pessoal? Aí, pontos a desenvolver do perfil conforme. Ser menos crítico e exigente. Primeiramente com ele mesmo e com as outras pessoas. Pois ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele também. E que nem, por exemplo, o perfil dominante, o influente, muitas vezes o estável. É aquele detalhe de achar que o perfil tem que ser igual ao que eu sou. E aqui dentro, aceitar ajuda e delegar tarefas. Então, ele não é muito aceitar ajuda, é ponto a desenvolver. Delegar tarefas também ele vai aceitando para fazer as coisas. Então, são pontos a desenvolver. E perfeccionista é algo que o perfil conforme precisa desenvolver. E valoriza também as diferenças. Olha que interessante, um ponto a desenvolver do conforme. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não, para mim tá tranquilo. Tudo tranquilo, Sidney. Bacana, então, pessoal. Tranquilo, Então, Sidney. show, Cleito. Aqui, então, você vai entender um pouco o que fazer com cada perfil e o que não fazer. Então, o que fazer? Por exemplo, com o dominante. Deixe ele descobrir as coisas por ele mesmo. Foco nos negócios. Discuta fatos e não sentimentos. Negocie. Então, como eu comentei antes, quando ele vem conversar contigo, é direto ao ponto. E aí, a respeito do que fazer com o perfil influente. Fale sobre ideias e opiniões. Deixe ele compartilhar as ideias. Resuma por escrito o que foi acordado. Então, reconheça as suas ideias e crie bom relacionamento, pois ele gosta de estar se comunicando. Então, deixa ele se comunicar. E aí você consegue ter uma melhor comunicação com o perfil influente. E aí, o estável. Use um ritmo mais pausado, mais tranquilo. E também você manda por escrito o que você foi acordado com ele. Se você fez algum negócio, alguma coisa com essa pessoa, manda por escrito também, que vai ajudar ainda mais o relacionamento com esse perfil. E faça perguntas e ouça ele. Então, mostre-se que você está interessado nele ou nela. Isso vai ajudar muito a você criar um bom relacionamento. E aí, com o conforme, você também deve melhorar a parte de ser o quê? Sistemático, analítico. Então, seja aí mais organizado. Liste vantagens que ele vai ter a respeito disso ou daquilo numa negociação. As vantagens que ele vai ter dentro da empresa que ele vai trabalhar, por exemplo, como funcionário. Então, você tem que nutrir de informações e de provas a respeito de várias coisas. Do produto, por exemplo, muitas vezes vem esse perfil dentro da Belafit lá, é apresentado tudo, porque ele pede detalhes e mais detalhes. Então, essa é uma comunicação mais assertiva com esse perfil. E aqui o que não fazer? Então, por exemplo, com o perfil dominante,
dizer-lhe o que ele tem que fazer. Ele não gosta disso. Dar muito detalhes também. Ao contrário do conforme, que gosta de detalhes. O dominante já não gosta de detalhe. Ele não gosta de regras, ao contrário do conforme. Olha só que interessante. Então, demorar para fazer uma coisa. Então, tem que ser rápido. Com ele é rápido. É resultado, é tipo para ontem. Então, isso é o detalhe do que não fazer com o perfil dominante. Aí também, o que não fazer com o perfil influente? Discutir com ele, falar sobre fatos sem sentimentos, porque ele é sentimental, não prestigia ser frio, impessoal, então ele é caloroso. Então, olha só, isso você não pode fazer com o perfil influente. O estável, mudanças, introduzir mudanças bruscas com ele, rápida, mudar a rotina, tipo do dia para a noite, do ambiente de trabalho, seguidamente apressá-lo, ele que, bom, vamos lá. Isso você não pode fazer com o perfil estável. E aí o conforme, acelerar as decisões, você não pode fazer isso, fazer mudanças bruscas também, sem critérios, sem tarefas, esquecer os detalhes, sem ser muito genérico. Então você pode perceber aqui o que não fazer com esse perfil. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então aqui apresentei para vocês bastante coisa sobre como você decifrar as outras pessoas e como você se conhecer mais. E aí, como eu comentei para vocês sobre o perfil comportamental, quem aqui gostaria de conhecer mais o seu perfil comportamental, de vocês que estão aqui? Quem gostaria de conhecer seu próprio perfil? O Cleiton. Quem mais? Quem mais gostaria? A Maria. Quem mais gostaria de conhecer seu próprio perfil? Quem gostaria de entender seus principais pontos fortes, os pontos a serem desenvolvidos? Quem aqui quer saber disso? Quem gostaria de identificar suas principais motivações, o que te motiva a você fazer o que tem que ser feito? Quem aqui quer compreender melhor as pessoas à sua volta? Quem aqui quer aprender a melhor forma de lidar com as outras pessoas? Eu. Show. É preciso, né, Cid? Bacana, legal. Então, olha só que interessante isso. Através da análise de perfil comportamental, você pode estar sabendo tudo isso e muito mais. Vai trazer um relatório para você. Eu quero aqui compartilhar com você o meu relatório, para vocês entenderem um pouco o que é que vocês vão saber. Quais são todas as informações dentro de um perfil. Depois que você fazer o teu relatório, você vai entender e vai compreender muito sobre você. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês como é que é a análise de perfil comportamental, como é que é esse relatório. Estão conseguindo ver aí? Eu estou. Show. Então, olha só. Aqui nós vamos entender a respeito da metodologia, aonde que você vai começar a perceber o quê? Os seus pontos fortes, seus pontos de melhorias aqui dentro. Aí o teu perfil natural, o teu perfil adaptado, a percepção e a exigência, aonde que eu comentei com vocês sobre a análise 360, sobre a família que pode avaliar você, as pessoas do teu social, as pessoas do teu profissional, tudo isso você consegue avaliar aqui e analisar o como elas percebem você e como elas gostariam que você se portasse perante eles. Então isso é muito top. Aqui dentro também tem os gráficos que você vai entender sobre a intensidade, a porcentagem que você tem. Você pode ver aqui o meu perfil dominante, influente, alto, conformidade baixo, estabilidade baixo. Então aqui traz todas essas informações aqui para você. Então tudo isso você vai entender também sobre o teu perfil. Se é mais diretor, mais comunicativo, mais planejador, você é mais sistemático. Olha quanta clareza que você vai ter depois de você fazer sua análise de perfil. Então aqui você vai analisar também os pontos a desenvolver. Vai trazer tudo aqui, essa informação para você.
quais são os pontos para você desenvolver. Aí os tipos psicológicos. Você vai também perceber a porcentagem em cima de cada um. Como é que tá, o que você precisa desenvolver. Aí dentro, a respeito da teoria de valores, como eu comentei para vocês, o que motiva você, se é o econômico, político, teórico, social, estético, tudo isso você consegue trazer e aí você vai começar a entender mais sobre algumas decisões que você tem na tua vida também. E o que você precisa melhorar. Aí vem também o estilo de liderança, qual que é o teu estilo de liderança. Então, assim, é algo incrível que traz aqui para você, muito top. Aí dentro disso também vai trazer para você um mapa de competências. Você vai começar a avaliar aqui dentro quanto que está o teu natural, quanto que está o teu adaptado, a percepção das pessoas, a exigência das pessoas. Olha só, a minha paciência está lá embaixo, né, quando eu fiz isso aqui. E aí a percepção, a exigência que eu fosse mais paciente. Aonde que eu tinha que outra... quando, Sidney, isso, só para entender, foi antes de fazer todo esse percurso teu de coaching? Isso aqui foi em 2020. Então aqui dentro tem toda a parte de desenvolvimento, das crenças, tudo, né? E vendo isso aqui é quando eu fiz a minha análise de perfil. Quando eu era lá atrás, bem dizer, sem inteligência emocional, sem o conhecimento que eu tenho hoje. E aqui, avaliando tudo isso, me trouxe todos os pontos que eu teria que desenvolver. Então, traz clareza para as coisas que eu precisava melhorar. Então, foi algo incrível, né? E aí tem todo esse gráfico descritivo aqui para você. Então, é um mapeamento aí completo. E aí vai trazer também aqui sobre como que você se comunica com cada perfil. Traz dentro desse relatório também. Outro detalhe, vem já um plano de ação para você desenvolver aqui sobre o que você percebe dentro do seu perfil e o que você precisa melhorar. Então, é algo incrível. E, além disso, para quem quiser também a minha mentoria para explicar tudo isso, depois de você fazer sua análise de perfil, tem a minha mentoria também, que eu vou estar apresentando para vocês no individual. Então, quem quer fazer essa análise de perfil é individual. Aqui nós temos a Elaine, que já fez essa análise de perfil, nós temos a Ivete também, que já fez. A Elaine, se quiser comentar um pouco sobre as melhorias depois de fazer a análise de perfil também. Então, Sidney, boa noite para vocês. Boa noite. Nossa, eu era uma pessoa muito travada. Não tinha muito conhecimento exatamente de desenvolvimento pessoal. Tanto é que o Sidney conhece a nossa fábrica de treinadores. Quando eu entrei para a formação, eu fiquei muito perdida, fiquei bastante desorientada, eu não sabia como reagir, como fazer as coisas funcionar para mim. Eu vi todo mundo dando depoimento e se desenvolvendo, e eu estava ali parada. Até que um dia eu comentei no grupo, né? E daí o Sidney dispôs a me ajudar. E realmente foi uma virada de chave enorme, enorme, enorme. Falei para ele, eu entendo a sua linguagem, é diferente dos outros, pessoal que é um pouco mais técnico. E daí as coisas foi dando mais sentido, eu consegui já entender a questão de cada perfil, consegui ver aonde eu tinha que mudar, essa questão das coisas ficarem claras para mim poder me posicionar e poder saber falar e saber agir e também preparar meu plano de ação para hoje. Eu já estou dando a largada aí lançando a minha carreira de palestrante em treinamentos. Uau. Que show, hein? Bacana, meus parabéns, hein? Obrigada. Que massa, parabéns. Ivete, quer comentar um pouquinho também a respeito que você fez análise de perfil, quanto melhorou para você depois de fazer a análise? Boa noite, para quem eu não disse ainda. Olha, depois que eu fiz a análise de perfil comportamental, eu comecei até me entender um pouquinho mais. Eu sou dominante e influente, e o dominante vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E fala. E o que eu fazia? Eu atropelava todo mundo, porque as pessoas não tinham o mesmo ritmo.
Então, agora eu consigo ouvir mais, ter mais paciência, respirar. Até eles mesmos dizem assim: nossa, mas você vai viver uns 10 anos a mais, você não tá nem aí. E na verdade, não. Eu comecei a me policiar. Eu comecei a reduzir o meu ritmo, a olhar diferente, a ouvir mais. Continuo a sendo também o meu dominante e influente, porque assim, em alguns momentos, você precisa exercer o teu poder de dizer, não, isso não, né? Porque é do dominante isso. Então, eu não posso ser aquela pessoa extremamente passiva. Eu comecei a ser mais organizada do que eu já era, porque eu já desenvolvia esse lado conforme e eu estável, e eu não percebia isso, mas eu desenvolvia para me adaptar ao meio que eu estava. E hoje eu entendo por que que eu fazia isso. Só que eu ainda tinha muito do dominante e influente. Então foi assim, foi uma virada de chave muito grande. Eu procuro a cada dia desenvolver mais, porque quanto mais eu desenvolver e quanto mais eu perceber isso, melhor vai ser os meus relacionamentos, melhor vai ser os meus resultados, e isso só vai ser benefício. Então, eu acho que quem tem oportunidade de fazer, eu acho que tem que fazer mesmo, para autoconhecimento e melhorar tudo ao nosso entorno. Acho que vai ser espetacular. E o Sidney é uma pessoa maravilhosa e eu super recomendo ele. Obrigado pelo carinho, pela confiança. E aí nós temos a dona Ana, que nós estamos fazendo a análise de perfil dela. Então ela está no caminho aí, né, Ana? Não sei se a Ana está por aí. Está com o microfone dela desligado. Mas, oi, Ana, tudo bem? Então, com a Ana, nós estamos começando a esclarecer para ela o que é esse detalhe todo do perfil dela, os pontos de melhorias. Comenta um pouco aí, Ana. Olha, eu tenho, eu acompanho tudo que tu coloca aí, que tu posta, e estou fazendo curso, estou achando o máximo, porque estou conseguindo, graças a Deus, estou conseguindo dar jeito aí de conseguir encarar a câmera, falar, fazer os vídeos que eu estava precisando, e estou me organizando, eu estou achando legal, porque antes eu fazia muita coisa e acabava não fazendo nada. Eu fazia o dia inteiro, e chegava à noite eu estava morta, de cansada, e chegava, aí eu ficava parada, mas eu andei o dia inteiro, fiz tanta coisa, mas o que eu era para fazer eu não fiz. E agora não, agora estou me organizando e estou conseguindo fazer o que é preciso fazer, né? Porque eu fazia 1000 coisas para 1000 pessoas ao mesmo tempo, e aí que precisava fazer para mim eu não conseguia fazer. Aí, que era importante, né? E agora eu estou conseguindo fazer. Então está bem legal, assim, estou gostando. E eu estou devendo aí eu não sou matona. É que na verdade eu ajudo tanta gente ao mesmo tempo, menino, olha, não dou conta. E aí Que perfil aqui a Ana, né? ai, Jesus, só misericórdia. Aí eu estou fazendo 1 milhão de coisas, estou arrecadando roupa para um projeto que eu faço parte. Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Então, Aí eu olha estou só, tentando me policiar nisso aí. ao ponto aonde que nós vamos trabalhar com a Ana para desenvolver, né? Mas a Ana, assim, foram 2 encontros, ela queria fazer vídeo e não fazia. Olha só, a Ana tem aí seus 59 anos aí, e não fazia vídeo, né, Ana? Foram 2 encontros que nós tivemos e aí já destravou, já começou a fazer vídeo. Foi algo assim incrível, né, Ana? Está sendo bom porque eu estou conseguindo ter mais ideias. Aí antes eu tinha aquela mania de eu tenho uma ideia e aí tá, que legal, essa ideia é boa, tal. Aí só que eu não anotava. Daqui a 2 minutos eu esquecia da ideia. E agora? O que era que eu estava. O que era mesmo para fazer? O que era? Era muita coisa para fazer e eu acabava esquecendo aquilo ali. Aí passava, daqui a um pouco eu tinha outra ideia. Aí eu não anotava. Eu pensava, não, agora sim, agora tem outra ideia. Poxa, não conseguia mais lembrar da primeira, já estou com a segunda ideia. Aí não anotava de novo e aí me ferrava de novo. Agora não, agora tudo que é coisa eu estou
devo ter uma dúzia de cadernos aqui na minha frente. E, assim, um caderno é para isso, um caderno é para ideia de tal coisa, outro caderno é para isso. Então, assim, tem uma coisa para cada coisa, né? E aí estou conseguindo, eu vou ali, tive a ideia, vou ali e anoto. Paro o que eu estou fazendo, vou lá e anoto. Senão, para não perder a oportunidade e a ideia, né? Show. Então, Top. tá bem bom, assim, sou muito grata a vocês aí, e a ti, Cid. Eu falo Cid, mas após meu cunhado, é Sidney, né? E aí eu chamo ele de Cid, aí toda vez que eu vou falar contigo, eu acabo te chamando de Cid. Tá tudo certo, tá tranquilo. Aí eu sou muito grata aí por estar me ajudando. E eu tenho certeza que já vou estar lá em cima no topo. Show, é isso aí. Top. Alguém mais aí tem uma pergunta, pessoal? Agora é o momento para nós tirar dúvida. Acho que eu posso contribuir só um pouquinho, né? Que acabei de notar agora, eu fui buscar o meu. Eu fiz em maio de 2020 também, Sidney. Esse mapeamento de perfil comportamental, né? E eu vou dizer para ti que foi divisores de água para mim, porque muita coisa que eu estava bem insegura em praticar ou fazer, ele acabou me dando um norte, assim, para tomar umas decisões profissionais, assim, que valeram muito a pena. Uau. Incrível, né? Como você começa a tomar decisões mais assertivas, ele vai servir como um mapa para você. Teve uma cliente que um dia, conversando, ela diz assim, caramba, mas como é que ele sabe de todas essas respostas, né? Então, é um software, é um sistema que foi desenvolvido, assim, incrível, e aí você vai responder esse questionário que eu vou estar liberando para você, e depois, quando você começar a ler teu relatório, você vai começar a se identificar, porque ele é 98% de precisão. Então, é algo, assim, top demais. Valeu muito. Eu acho. Desculpa, só para concluir, o que valeu muito para mim foi a questão de entendimento com as pessoas que convivem comigo. Eu tinha uma dificuldade muito grande em ceder, porque como a nossa amiga Ivete ali, né, o perfil é muito parecido, a gente é dominante, né? Aí quando chegava alguém do mesmo perfil, acabava que era meio difícil lidar com isso. Depois eu baixei a poeira também, entendi que cada um tem seu momento, e foi assim, até as pessoas que eu não tinha muita... não sabia como lidar muito, viraram amigos assim que a gente troca muitas informações até hoje. Uau! Olha que incrível, gente. Olha que incrível isso. Então, esse é o detalhe. Depois que você sabe o teu perfil e entender as outras pessoas, principalmente relacionamento vai melhorar muito. Mas não só o relacionamento entre marido e mulher. Relacionamento que eu digo a respeito com as pessoas que você convive. Dentro da empresa, a equipe que você convive. A respeito dos clientes, você vai conseguir fechar muito mais negócio também, entendendo de perfil comportamental. Então, assim, vocês viram aí o pessoal que já fez, o quão importante é você fazer também. Quero agradecer vocês todos por participarem aqui. Quem quiser seguir eu na rede social, aí tem o Instagram, o Facebook, Sidney Casburg. Eu posto direto conteúdos